Salmos capítulo 34, versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Vamos ler todos juntos? Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Pai, nós queremos tão somente te agradecer, porque o teu servo já fez uma oração, mas eu quero te louvar, ó Deus, quero trazer a existência ao mundo espiritual para esta igreja, para que não seja eu a falar, mas que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações de uma maneira maravilhosa, poderosa e tremenda, ó Pai. Por isso nessa noite eu peço, Pai, não que o Senhor abençoe a Tua palavra, pois ela já é abençoada, mas abençoe a minha vida, abençoe a vida dos meus irmãos que estão aqui, que cada um que está com Teu coração aberto, que venha não somente absorver, mas que seja impactado pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, e que todo o povo diga amém. Amém. Podemos assentar, queridos, em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo bem forte: estabelecendo Deus estações em nossas vidas. Diga mais uma vez: estabelecendo Deus fases em nossas vidas. Eu disse estação e fases porque nós vamos transcorrer numa mensagem linda e maravilhosa que o Senhor trouxe numa revelação numa noite ao meu coração, e eu gostaria de estar compartilhando com a Igreja Batista Emanuel o que Deus tem separado para a tua vida. Então, queridos, nós lemos um texto sobre o louvor ao Senhor em todo o tempo. Diga comigo: louvor ao Senhor em todo o tempo. Assim como o Senhor estabeleceu as 4 estações, Deus estabelece 4 fases em nossa vida, e essas fases são as fases da adoração. Em todo o tempo, quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos escolhidos por Deus, eu costumo dizer que não somos nós que escolhemos a Jesus, não somos nós que estamos na presença de Deus, mas é o Senhor quem nos escolhe. Tantas pessoas preparadas, têm um diploma, têm uma boa profissão, mas não querem saber de Deus, não têm vontade de adorar a Deus, de buscar a Deus a todo tempo. Mas Deus, Ele nos chama, Ele nos escolheu, porque Ele tem um propósito poderoso, tremendo na minha vida e na tua vida. Então esse propósito, queridos, que Deus tem nas nossas vidas, assim como existem as 4 estações, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno, Deus também, Ele nos dá 4 fases em toda a nossa vida, e essas 4 fases nós vamos estar transcorrendo aqui no dia de hoje, porque eu tenho certeza de que Deus te chamou. Vira para o teu irmão e diga assim para ele: Deus te chamou, meu irmão. Aliás, queridos, Deus, Ele chama as pessoas. Quem sabe você está pensando assim: ô pastor, mas eu sou tão tímido, ô pastor, não sei falar, ô pastor, não sei como pregar, como louvar. Às vezes você imagina que Deus está te chamando essa noite, você imagina que você não tem um chamado para pregar para o teu vizinho, para o teu parente, para trazê-lo à igreja, e Deus, Ele chama as pessoas menos promissoras para cumprir o teu propósito debaixo dos céus e debaixo da terra. Um exemplo que nós temos são pescadores, são cobradores de impostos, 12 pessoas que foram chamadas por Deus para cumprir o teu propósito na terra. Vira para o teu irmão e diga assim para ele: Deus te chamou. Nessa primeira estação, queridos, nós vemos a primavera. Diga bem forte: primavera. A principal característica da primavera é o reflorescimento da flora, sendo considerada a estação mais florida do ano. Em Isaías capítulo 11, versículo 1, queridos, nós vemos um versículo muito maravilhoso que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus, no primeiro ponto da mensagem, Ele nos ensina a adorar como crianças. Diga comigo: adorando a Deus
como criança. Ou seja, antes mesmo que você viesse a existir no ventre da tua mãe, Deus ele trouxe uma unção poderosa e maravilhosa, e quando ele colocou as mãos sobre você, ali você já sentia a presença dele, você já sentia o poder de Deus sobre a tua vida, porque quem colocou a mão sobre você não foi o pastor Nilson, não foi o pastor Martim, não foi a pastora Celi, mas quem colocou a mão sobre você foi o próprio Deus. Ele te formou de uma maneira maravilhosa, ele te teceu no ventre da tua mãe e disse: tu és meu, tu és minha, por isso que eu tenho um propósito na tua vida. Por isso que no livro de Lucas capítulo 1 versículo 41 diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Maria estava ali, em outras palavras, ela disse assim: olha, eu vou ali visitar minha prima, eu vou lá na casa da minha prima, a pastora Celi, e quando chegou ali, pastor Martim, ela bateu na porta, e quando ela saudou: olha, minha prima, a paz esteja sobre a tua casa, naquele mesmo instante ela sentiu a presença de Jesus, que estava sobre o ventre de Maria, e ali a criança também, que era João Batista, sentia a presença de Deus no ventre de Isabel. Quem está me entendendo, diga amém. É por isso, queridos, que Deus ele quer que você adore também. Você pensa que o neto do pastor Martim já não sente a presença de Deus? Quando ele sente, quando ele ora, quando a sua mãe ora com ele, quando o seu pai ora com ele, fala assim: vamos orar com o papai, vamos orar com a mamãe, ele já sente desde pequenininho a presença de Deus, porque eu creio que o pai ali orava, impunha as mãos sobre a barriga da mãe e abençoava a vida daquela criança. Quando o neném nasceu, veio o vovô coruja, pegou ele, levantou ele para o céu, apresentou ao Senhor, e a vovó coruja estava do lado e disse assim: vamos apresentá-lo a Deus. Então ele já sentia a presença de Deus no ventre da sua mãe. Quem está me entendendo, diga amém. Só da saudação, queridos, de Maria, ali a criancinha sentiu a presença de Deus. Olha o que diz o versículo: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, o que ela fez no ventre? Ela saltou no ventre da tua mãe. Quem sabe hoje você entrou aqui e você adora ao Senhor, você louva ao Senhor, mas nem sabe o que você está louvando. Nós cantamos aqui no louvor maravilhoso dizendo: sua presença é real aqui neste lugar. Olha a seriedade deste louvor, queridos. Você está invocando a presença de Deus para este lugar. E aonde a presença de Deus está, ali há algo maravilhoso, algo acontece. Não tem que ser mais da mesma forma, mas algo acontece, porque a presença de Deus está naquele lugar. Amém, queridos? É por isso que nessas 4 estações, a primavera, o Senhor, Ele refloresce em nós, Ele faz brotar, assim como em Isaías capítulo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Esse rebento daquela árvore que foi brotada, se chama Jesus. Jesus veio nessa terra, por mim, por você, e Ele brotou, e Ele cresceu, e Ele ainda criança, Ele nos ensinou que nós devemos adorar ainda, até mesmo se possível for, no ventre da nossa mãe. Então Jesus nos ensina a adorar ainda no ventre. E João Batista, assim como Jesus, também saltava no ventre de Maria. Mateus capítulo 26, versículo 16, se você quiser colocar aí também no texto, Luciana, por favor. Mateus capítulo 21, versículo 16, diz assim: e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Da boca das criancinhas de peito, das crianças que mamam, das crianças que vieram ao mundo, tu
tu tirastes o perfeito louvor. Mateus capítulo 21, versículo 16. A palavra grega para isso, queridos, é nápios, que significa infante ou uma criança que não fala plenamente. E cartátizo é usada para a palavra perfeito. É por isso que Jesus, em todo o tempo, ele dizia: sede perfeitos como é perfeito o vosso Deus. Assim como uma criança que não tem maldade, para que você entenda por que Deus ele trouxe um ensinamento de perfeito sobre uma criança, porque tudo que uma criancinha faz, ele é perfeito. A perfeição está ligado à pureza. A criança, ela não tem uma maldade sexual. A criança, ela não tem uma maldade de fazer o mal para o próximo. A criança, ela não tem uma maldade da inveja. A criança não tem uma maldade da fofoca. Mas ele está dizendo: sede perfeitos como uma criança. Não fale mal do teu irmão. Não fale mal da tua irmã. Hoje o seu irmão está fraco, vai lá, abrace-o, porque amanhã ele pode estar muito mais forte que você. Se a sua irmã precisa de uma oração, fala assim: minha irmã, eu não vou te julgar não, mas eu vou orar por você, porque eu creio que o poder de Deus vai te alcançar, e de uma maneira maravilhosíssima, você será cheia do poder de Deus, e você vai receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus está dizendo, em outras palavras: sejam perfeitos como a criança. Jesus ele traz uma palavra maravilhosa, queridos. Coloca aí para mim. Ela colocou o versículo 21 de Mateus. Agora coloque para mim Salmos capítulo 8, versículo 2, que eu vou trazer uma revelação da palavra de Deus para a tua vida, que Jesus interpretou o livro de Salmos capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes o quê? O que diz aí, irmãos? Diga comigo: força. Mais uma vez, força. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo vingativo. Não é assim? Diga comigo: força. E no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 16, Jesus disse-lhes: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Por que no livro de Salmos, no capítulo 4, no capítulo 8, no versículo 2, está escrito força, e Jesus, quando ele trouxe a palavra de Deus, ele diz perfeito louvor? Porque o Senhor, queridos, ele está trazendo uma interpretação da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida, dizendo que o louvor é força. Que quando você está fraco e você louva a Deus, você se torna forte. Que quando você está louvando ao Senhor, louvar, queridos, não é tão somente cantar de boca para fora. Louvar é você expressar algo que vem do interior, do mais íntimo do teu coração, onde ninguém está vendo o que você está fazendo, mas ali, quem sabe, no escurinho do teu quarto, você está com seus joelhos, pedindo a Deus: Deus, me perdoa, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor me use, eu preciso te louvar da maneira que o Senhor merece ser louvado. Quando você começa a fazer isso, queridos, você levanta da cama e você dá um salto, e como aquela criança, você salta de alegria, e você diz assim: olha, se eu chegar e eu ver uma árvore no meu caminho, é capaz de eu arrancar essa árvore com raiz e tudo, porque a força que eu estou sentindo, ela não vem de mim, ela vem de Deus. Essa unção que eu estou sentindo, ela vem de Deus. Então parafraseando, queridos, o texto que Jesus acaba de dizer, olha só:
Mateus capítulo 21, 16 e Salmos capítulo 8. Diz assim: podemos, olha só que se nós pegarmos, parafraseando o que Jesus disse, podemos ler assim: o verdadeiro louvor só pode ser colocado no lugar apropriado e completado por Deus, através da boca daqueles que são verdadeiramente como criancinhas. Quem está me entendendo, diga amém. Vira para o teu irmão, dê um sorriso bonito para ele, diga assim para ele: meu irmão, seja como uma criancinha. Fala assim com ele: seja puro de coração. Amém, queridos? Então essa criança de peito, nós devemos ser como elas. O interessante é que Jesus está interpretando para nós os Salmos do 8:2, Mateus 21:16, que diz que o louvor é a força. Amém, queridos? Diga comigo: na primavera devemos ser como crianças e adorar como crianças. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, você é como uma criança nas mãos de Deus. Você adora como uma criança? Pergunte assim para ele, pergunte: você adora como uma criança? Vamos ler mais uma vez o tema. Diga assim comigo para você gravar, queridos, esse tema: estabelecendo Deus estações em nossas vidas. Estabelecendo Deus estações em nossas vidas. Segunda estação que o Senhor estabelece em nossa vida, uma fase da nossa vida que o Senhor quer que eu e você passemos. A primeira foi a primavera. Logo que você estava no ventre da tua mãe, você veio a existir, você é um bebezinho na fé, você também adora. Então Jesus ensina-nos a adorar a Deus também ainda criancinha. O segundo, ali a estação é o verão. É o dia, é ali a estação, quem sabe, mais quente do ano, não é verdade, queridos? Então, a característica do verão é que a estação é que é a mais quente. Então, Jesus, ele nos ensina a adorar também na adolescência e na juventude. Quem está me entendendo, diga amém. Na primavera, o Senhor nos ensina a adorar bebezinhos no ventre da nossa mãe. No verão, o Senhor nos ensina a adorar na adolescência e na juventude. Ou seja, o tempo mais quente que você tem, a fase mais quente que você tem, é a fase da adolescência, é a fase das juventudes. Da juventude é onde nós temos o vigor, nós temos a força. Nós estávamos contando ali, né, pastor, que às vezes chega, a gente vai ficando mais velho, vai dando a dor na coluna, a gente não tem mais força para carregar uma cadeira. Quando eu era menino, eu era cheio de vigor, eu tinha vontade, eu chegava lá, carregava a cadeira para o meu pastor lá na igreja, porque eu tinha forças. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais frágil. Então é por isso que o Senhor, ele nos ensina também a adorar na adolescência e na juventude. E no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 42, diz assim: e tendo ele já 12 anos, diga comigo, e tendo ele já 12 anos. Então Jesus, ele tinha 12 anos, e em Lucas capítulo 2, versículo 46, diz assim: assentado no meio dos doutores, ouvia-os e o interrogava-os. Lucas capítulo 2, versículo 47 diz assim: e todos os que ouviram admirados a sua inteligência e resposta. Lucas capítulo 2, 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Assim, queridos, como o verão que é quente, isto nos lembra muito forte o fogo do Espírito. Jesus, ele crescia na graça, ele crescia no entendimento, ele crescia em estatura e ele crescia no fogo do Espírito Santo de Deus.
E Jesus, Ele nos ensina, mais uma vez, a adorar a Deus na nossa adolescência e na nossa juventude. Quem sabe hoje, você que encontra-se aqui, seja você é uma criancinha de colo, quem sabe você que é um adolescente, um jovem, amém, de jovem até 60 anos, que você tem o desejo ardentemente de buscar esse fogo do Espírito, mas você não sabe como. Olha, pastor, eu oro, olha, pastor, eu busco a Deus, olha, pastor, eu ouço louvores, mas eu não sei como reacender esse fogo no meu coração. E Jesus, Ele traz o ensinamento, queridos, que não tem como você reacender o fogo, a não ser lendo e ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que aos 12 anos, Jesus, Ele estava no templo. Imagina, aos 12 anos, hoje uma criança vira para a mãe: ah não mãe, eu não quero ir para o culto não, eu tenho muita coisa para fazer, dele é internet, é videogame, é para casa, eu sou muito ocupado mãe, vai lá para que culto seu, deixa eu aqui, que eu não quero ir não. Não é assim, irmãos? Então a criança de 12 anos hoje está assim. Mas Jesus não, a Bíblia nos diz que Jesus ele estava no templo, ele buscava a Deus no templo. Quem sabe ali, a gente pode até dar cordas à nossa imaginação, imaginar pensando que Jesus estaria ali naquele lugar, naquela festa pro Bar Mitzvah, era onde os filhos eram consagrados a Deus de 12 aos 13 anos, para ali consagrados como homens, eles se tornariam homens na presença de Deus, deixarão de ser crianças e se tornariam homens, porque eles foram instruídos na palavra de Deus. Está aí o segredo para você reacender o fogo de Deus na tua vida, é você ter desejo pela palavra de Deus, é você desejar ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus ela liberta, e o Senhor, quando você tem esse desejo de ouvir a palavra de Deus, automaticamente o fogo do Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida, e você passa a ter esse desejo que Jesus tinha. Eu não posso afirmar que ali era a festa de Bar Mitzvah, que ele estaria sendo consagrado ali como filho do mandamento, porque Jesus ele estava descendo com seus pais no dia da Páscoa. Então eu não posso dizer, mas a cultura judaica, o Bar Mitzvah significa filho do mandamento, era um ritual, uma festa que ali a criança de 12 anos era consagrada, porque ele já tinha um entendimento profundo da palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje em dia, se nós perguntarmos assim: quantos foram crucificados com Jesus? É capaz de um menino de 12 anos não saber quantos foram crucificados com Jesus, porque não conhecem a palavra de Deus. Amém, queridos? Então a Bíblia nos diz que nós devemos conhecer a palavra, e assim como Jesus, na adolescência, que tinha o fogo do Espírito em seu coração pela palavra de Deus, devemos deixar esse fogo arder em nossos corações. Amém, queridos? A Bíblia nos diz no livro de Atos capítulo 2, que quando eles estavam, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: eles estavam reunidos no mesmo lugar, de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não estavam em pé, não estavam deitados, eles estavam assentados, ouvindo a palavra de Deus. De repente veio um fogo veemente e impetuoso e encheu o lugar onde eles estavam, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. Quem está me entendendo, diga amém. Diga comigo: e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. O fogo do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, queridos, é o verão de Deus, é a estação que Deus preparou para mim e para você. E nessa noite o fogo do Espírito Santo de Deus está vindo sobre a tua vida, para te preparar, para te capacitar, para te livrar, para te restaurar, e você sair daqui de uma maneira intensa, de uma maneira que você deseja ardentemente fazer algo para Deus.
Versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falasse. Hoje eu estava relembrando, queridos, que quando eu fui num acampamento de adolescentes, quando eu me converti, eu vou contar uma história para os irmãos. Valorize o pastor que você tem, porque o pastor, ele zela por você, o pastor, ele te ama, ele te conhece de perto. Eu tinha uns 14 anos e eu fui para uma cidade chamada Dores do Indaiá. Eu, meu primo e o meu cunhado, pastor Eliezer, que hoje é um pastor muito abençoado. Ele é policial, advogado e é pastor da convenção também, batista. E nós estávamos ali, queridos, eu estava contando um testemunho daquilo que Deus estava fazendo nas nossas vidas. Nós fomos para aquele lugar, pastor, 14, 15 anos de idade, e nós pulamos o muro do congresso para pular carnaval. Aí o pastor daquela cidade virou e falou assim: não é hoje que nós vamos pegar esses meninos e vamos mandar eles tudo para Belo Horizonte, porque era lá em Dores do Indaiá. Esses meninos estão dando trabalho demais. Aí o nosso pastor na época, o pastor João Batista, virou, queridos, e virou e disse assim: olha, não vamos mandar eles para lá não, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus vai fazer a obra no coração deles. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar no coração deles. Na época, queridos, a igreja estava ali na Rua das Melancias, era um lugarzinho pequenininho, e o pastor comprou um lote lá em cima, né, no Planalto, e construiu uma igreja, a Igreja Batista El Shaddai. E ali o pastor Antônio Rezende, na época, ele virou e falou assim: tá bom, vamos dar uma chance, mas vamos perguntar para eles o que eles querem. Aí chegou até mim e disse assim: olha, Nilson, você quer ficar aqui no congresso ou você quer ir embora? Eu quero ficar. Aí meu cunhado: eu quero ficar. Na época não era meu cunhado, era meu amigo, pastor Eliezer. Eu quero ficar. E o meu primo também: eu quero ficar. Aí veio um pregador, queridos, lá da África, mas um homem muito abençoado e muito simples. E ele começou a ministrar naquele lugar, queridos. E eu confesso para os irmãos que eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui agora, porque eu lembro, voltando atrás, que ele pregava, eu arrepiava todinho, eu sentia o poder de Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus estava entrando no meu coração. E no momento que ele ia pregando ali, anunciando a palavra de Deus, eu dizia assim: meu Deus, me perdoa, Deus perdoa os meus pecados. Ô Jesus, eu quero o Senhor mais do que todas as coisas, eu quero o Senhor de todo o meu coração, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um jovem que venha fazer a diferença nessa terra. E ali no momento em que ele começou a ministrar, queridos, de repente ele trouxe a palavra, ele pregou, e ele me chamou ali na frente, chamou meu cunhado e chamou meu primo, e ele disse assim: olha, o meu primo estava atrás, numa pilastra lá atrás, o pastor Eliezer estava do lado esquerdo, eu estava do lado direito, e tinha muitos jovens naquele lugar, porque eram jovens de Belo Horizonte, de Dores do Indaiá, da cidade de Luz, da cidade de Bom Despacho, de várias cidades que foram ali. E ele chamou a gente e ele apontou o dedo e disse assim: olha, Deus tem um chamado na vida de vocês, vocês serão pastores. Queridos, nós nos abraçamos ali, nós chorávamos, a gente sentia a presença de Deus. Eu nem sabia o que era a presença de Deus, mas a gente sentia a presença de Deus, chorava. Hoje eu confesso para os irmãos que nós não estamos vendo mais batismo com o Espírito Santo. Nós estamos vendo as igrejas se esfriaram, as pessoas não oram mais em línguas, o poder de Deus está se afastando das igrejas. O pastor Martim também deve ter colhido isso, queridos, na sua juventude. Quando nós íamos para os congressos, nós chorávamos, o chão ficava todo em poça de lágrimas, porque sentíamos verdadeiramente o poder de Deus, a palavra de Deus. A igreja não tinha um som bonitinho, um som bom, a igreja não tinha retroprojetor, a igreja era feita de duas madeiras, uma madeira assim e outra assim, todo mundo humildezinho. O pastor, ele falava errado, ele falava assim: olha, voz preverso, e a pessoa dava glória a Deus e aleluia. Hoje, se o pastor Martim
Martim falar uma palavra aqui, queridos, errado, se o pastor falar alguma palavra que saiu do contexto, vem o irmão, aquele irmão Zezinho que só está ali na igreja para fofocar, aquela irmã Francisquinha que está ali, só está ali para atrapalhar o culto, e ela começa a cutucar e a dizer assim: olha lá, você viu o pastor falando assim, o pastor está nervoso, pastor não tem direito de ficar nervoso, pastor não tem direito de ficar estressado, só você pode, o pastor não pode. Não dá um glória a Deus agora, irmãos? Ei? Não é verdade? Se o pastor estourou, misericórdia, ele é pastor. Hein, pastor Martim? Aqui não acontece não, né? Amém. Tá vendo, irmãos? Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele traz o fogo no meu coração e no seu coração, você não se importa com as pequenas coisas da vida, você não se importa com essas coisas, você não sai difamando o seu pastor, você não sai espalhando penas para o mundo, lançando penas para o mundo, difamando o seu irmão, porque você não está apoiado nesse entendimento, mas você está apoiado no entendimento da palavra de Deus, daquilo que o Senhor te ensinou com clareza. Então Jesus, ele traz ao meu coração e ao teu coração, você que é adolescente, você que é um jovem, não seja um jovem rebelde, não seja um adolescente rebelde, mas seja um jovem que venha fazer diferença nessa terra, seja um adolescente que adora em espírito e em verdade dentro da casa do Senhor, seja você um jovem que seja forte, como o Senhor diz na palavra de Deus no livro de 1 João capítulo 2 versículo 14: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Amém? Diga comigo, glória a Deus. Quando você entende isso, queridos, você passa a ser chamado de um jovem rebelde. Antes eu era aquele jovem rebelde que estava dando trabalho, lembra quando eu pulei o muro e tal? Você passa a ser chamado de jovem, aí você pensa, melhorou, graças a Deus, agora é um jovem abençoado? Não, você passa a ser chamado de um jovem fanático, porque tudo que seu pastor quer, você é o primeiro a estar lá. Aí vem o seu amigo da escola e vira e fala assim: você não sai da igreja, você não para, sai da igreja um pouco, vamos passear, vamos fazer outras coisas. Você passa a ser chamado de um jovem fanático, porque você deseja ardentemente as coisas do Senhor. Diga comigo, Jesus nos ensina a adorar na adolescência também. Mais uma vez o tema da mensagem diz assim: estabelecendo Deus, estações em nossa vida. A terceira estação, a estação de outono, vem da mesma raiz do latim, autônomos, é a estação do ano que sucede ao verão e antecede o inverno. É caracterizado por queda da temperatura e início da queda das folhas das árvores. Diga comigo, Jesus nos ensina a adorar na maturidade. Jesus nos ensina também a adorar, queridos, na vida adulta. Não fica pensando que você deixou de ser criança, você deixou de ser um adolescente, um jovem, que agora você não precisa adorar a Deus, porque você tem uma vida adulta, você passou a ser uma pessoa experiente, e você não é mais aquele jovem que pulava, que saltava na presença de Deus. Jesus, ele nos ensina a adorar na maturidade. Lucas capítulo 10, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Amém, irmãos? Naquela mesma hora
se alegrou Jesus no Espírito Santo. Diga comigo, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Aqui está exultou. Alguém tem escrito aí alegrou? Amém, irmãos? Então está escrito naquela mesma hora exultou e alegrou a mesma coisa. Mas a raiz de alegrou, ela vem de uma raiz grega, agalion, que quer dizer saltar de alegria, demonstrar a alegria a alguém saltando, exultando, estado de êxtase, estado de gozo. Então o Senhor, Ele trouxe uma palavra ao meu coração e na tua vida, dizendo, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito. Naquela mesma hora o Senhor se agalhou, a palavra foi usada para alegrar, amém? Nós saltamos de alegria. Quem está me entendendo, diga amém. Esse estado de êxtase e de gozo, queridos, é aquele estado de êxtase e de gozo que Isabel sentiu no momento em que ali ela recebeu a saudação de Maria, não por causa de Maria, porque Jesus estava na vida de Maria, estava no ventre de Maria. Aonde Jesus está, se você está vendo Jesus com seus olhos da fé, a Bíblia nos diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. O verbo é o que? É a palavra. Então, em outras palavras, o verbo estava com Deus, o verbo é Jesus. Deus falava e Jesus fazia. Em outras palavras, até na criação Jesus, Ele fazia. Então Jesus, se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, Jesus está aqui neste lugar. E assim como Isabel, quando escutou ali a saudação de Maria, ali eles sentiram o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia nos diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu digo para você e para mim também, queridos, que Jesus está aqui nessa noite, e você está sentindo a presença dele, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te tocar de uma maneira tremenda, especial nessa noite, e Ele quer que você saia daqui cheio da glória e da presença dele, porque Ele te ama e Ele quer te usar. Oh, rabasturi canta rabacharamas. Isabel, quando sentia, queridos, a presença de Deus, a Bíblia nos diz que Maria também sentia. A Bíblia diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a criancinha, sabe o que fazia? Ela saltava no ventre da tua mãe. Ela sentia tanto a presença de Deus. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele se deleitará em ti com alegrias. O Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele se deleitará em ti com alegrias. No Antigo Testamento, queridos, o original, o hebraico, diz suis. Em outras palavras, a tradução diz alegra, capaz de alegrar, que diz respeito ao teu povo. Agalho, no Novo Testamento, da raiz grega, saltar de alegria, demonstrar alegria, alguém com empolgação, com entusiasmo, amém? Ser cheio do Espírito Santo, do fogo de Deus, da glória de Deus. E nós na vida adulta, quando nós passamos a ter o fogo que nós tivemos na infância, na criancinha de colo, quando nós temos esse fogo ali no verão, absorvendo esse fogo da glória de Deus, na nossa vida adulta, o Senhor está dizendo para mim e para você, que você passa a edificar um povo. Porque a alegria de você, ela transborda. Ela não fica mais só para você, mas ela é abençoada, ela é emanada de você através do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos?
Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47 diz assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, o Senhor, Ele traz uma revelação para mim e para você, dizendo em outras palavras: olha, eu sou Maria, eu tenho uma vida adulta, eu já vou até gerar um filho, mas a minha alma se exulta, a minha alma se alegra, a minha alma, ela pula, ela salta de alegria, eu tenho um desejo ardentemente pelas coisas de Deus, porque a minha alma está cheia do Espírito Santo de Deus. Estado de êxtase, querido, é sua alma pelo lado de dentro, tem um desejo ardente pelas coisas de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? Esse mesmo texto de Jesus, que é Agalion, também é usado também para Maria. Então o Senhor, diga comigo, na primeira estação primavera, Ele nos ensina a adorar a Deus ainda bebezinhos. Diga comigo, no verão, Ele nos ensina a adorar a Deus na adolescência e na juventude. No inverno, Ele nos ensina a adorar a Deus numa vida adulta. Eu estou comparando, queridos, aqui as 4 estações do mês e colocando as 4 fases da nossa vida, porque as 4 fases da nossa vida, ela não pode ser perdida, nem para mim, nem por você, porque essas 4 fases da vida, elas têm uma importância tremenda na minha vida e na tua vida. Diga comigo mais uma vez: estabelecendo Deus, fases em nossa vida. Vira para o teu irmão, aponte o dedo para ele e diga assim: meu irmão, essa transição da adolescência para a mocidade e para a velhice, você tem que fazer na presença de Deus. A 4ª estação, o inverno, é a estação do ano caracterizada por um período frio intenso, tendência as coisas esfriarem. Quem está me entendendo aí, irmãos? Está difícil? O inverno nada mais é de quando você já passou por tantas lutas, tantas dificuldades, né, pastor Martim, que a gente passa, tantas dificuldades na vida, né, irmã Marlene? A gente passa e nós temos a tendência como seres humanos a nos encostar, a ficarmos na nossa zona de conforto, a ficar ali vendo um DVD, a ficar vendo um filmezinho na Netflix, a ficar vendo uma série na Netflix. Agora eu não quero mais buscar, porque a tendência é nos esfriarmos. Assim como o inverno é o tempo mais frio do ano, a velhice também, queridos, era para ser, porque para o povo de Deus não é, era para ser o tempo mais frio da vida. É para mim e você sermos frios quando chegarmos na velhice. No entanto, nós vemos que as servas de Deus são as que mais são fogo na igreja. Quem já viu isso aqui? Aquela irmãzinha no ciclo de oração, ela vai orar, o fogo cai, né, mãe? Minha mãe, quando ora, sai de baixo. Aqui não sobra uma cadeira, viu, pastor? Ela sai sapateando, caindo, sentindo a presença de Deus. A irmã Marlene sai rolando para lá, sai rolando para cá. Não é? Porque o fogo de Deus, ele traz essa unção. Ainda na velhice produzem frutos. Amém, irmãos? Então esta fase da tua vida, diga comigo, Jesus nos ensina a adorar na velhice. Amém? Vira para o teu irmão e pergunta assim para ele: você quer continuar sendo adorador na velhice? Eu quero ser mais fogo ainda na minha velhice, viu, pastor Martim? Amém? Salmos capítulo 92, versículos 12 ao 15, diz assim no versículo 12: o justo florescerá como a palmeira,
crescerá como cedro no Líbano. Versículo 13: os que estão diante da casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão. Lá não diz que não é na infância que continuará produzindo frutos, não. Não é na adolescência, na juventude que continuará produzindo frutos, não. Mas é na velhice. Quando eu estiver bem velhinho, queridos, eu quero continuar produzindo frutos, não porque o Nilson deseja, mas porque a palavra de Deus me diz que eu posso. E se ela diz que eu posso, eu vou continuar gerando frutos para o Senhor, e você também continuará gerando frutos para o Senhor, porque foi Ele quem te prometeu. Foi o Senhor, queridos, quem te prometeu isso. E se Ele te prometeu, Ele fará isso na tua vida em nome de Jesus Cristo. Salmos capítulo 92, versículo 1 diz assim: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Mais uma vez nós vemos aqui um texto, louvar. Lembra daquela interpretação que Jesus disse do Antigo Testamento, que Ele trouxe para mim? Que no Antigo Testamento fala o quê? Força. E Ele traz para nós o quê? Louvar. Que quando você louva, você se torna forte. Estão me entendendo, irmãos? Então na velhice também, o Senhor está dizendo para mim e para você, no contexto que estamos lendo aqui de Salmos capítulo 92, bom é louvar ao Senhor. Quando envelhecemos, devemos lembrar que estamos voltando à segunda infância. Quando nós nascemos sem dente, né, meu amor? Banguelinho, sem dente. Nós nascemos, alguns nascem carequinhas, né? Assim como Tiaguinho, assim, né? Carequinho, bebezinho bonitinho, né? Alguns nascem ali, né, pastor Martim? Sem dente. Quando nós vamos envelhecendo, o que acontece, irmãos? Os nenenzinhos começam a usar fralda, né? Quando a gente envelhece, começamos a cair o cabelo, começamos a ficar banguelo. Se não colocar lá não for lá no dentista para colocar um rotezinho, né, irmãos? Fica tudo lá, ó, banguelinho, sem dente. Depois fica carequinha, vai ficando carequinha. É um desenho de papai, é? Sabe por quê, queridos? Porque a velhice a gente volta a ser como bebezinhos. Nós nos retornamos à infância, então isso é lindo, não é feio, é bonito de se ver um velhinho ali com um palitinho ali sentado meio fio. Ô meu filho, para onde você vai? Você vai para a igreja? Não, você, olhe por mim, daqui a pouco eu estou indo lá, porque eu tenho que ir andando bem devagarinho. É lindo, irmãos, de se ver, porque a velhice é a segunda infância. Salmos capítulo 2, versículo 11 diz assim: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Vamos ler todos juntos? Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Então no original está escrito chacoalhar, muito forte e violento. É um chacoalhar muito forte e violento. Quando você ora, quando você busca a Deus, quando você está no leito da tua casa, quando você está orando, quem já sentiu a presença de Deus a ponto de tremer aqui? Quem? Não é verdade? Às vezes você está lá orando no seu quarto, você começa a tremer, você geme, você chora. Sabe por quê, queridos? Isso é a presença de Deus. O Senhor está dizendo, servir, é o Senhor quem fala isso para mim e para você. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então está dizendo mais uma vez, alegra com tremor. Amém, irmãos? Lembra daquela criancinha lá de Agalion? Saltar de alegria, não é verdade? Expressar o amor
lembra daquela criancinha lá que saltava, que estremecia no ventre da tua mãe? Lembra disso? Quem lembra, diga amém. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: olha, cultue a Ele, adore a Ele, com temor e tremor. Amém? Temor é a santificação, é a reverência que você tem a Ele. Temor é você fazer com respeito para com Deus. Amém? Não é você ser cara fechada não, mas temor é você, igual tem gente que às vezes eu prego, dá até medo, irmãos. Eu vou em determinadas igrejas pregar, aí eu chego lá, o irmão, a paz do Senhor. Aí eu falo assim, misericórdia, será que o povo é bravo aqui? Né? A irmã chega, mas a paz do Senhor, e fecha a cara para você. Aí dá aquele medo, sabe, pastor Martim? Né? Aí dá aquele medo, por quê? Porque o cristão ele tem que sorrir. A Bíblia diz que você deve servir a Ele com alegria e tremor. Temor e tremor. Alegrai-vos, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Amém, irmãos? Então, assim como o Senhor fez e produziu essas 4 estações em todos os anos, o Senhor de hoje em diante, Ele está dizendo para mim e para você, preste bastante atenção, Ele está produzindo na minha vida e na sua vida estas 4 fases para que você o adore alegre, e quando você o adorar, você se tornará forte. Quem sabe hoje, assim como o pastor disse, eu não sei qual a palavra que vai ser ministrada, se é uma palavra de chicote, ou se é uma palavra assim, assim assado. Eu não te conheço, eu não sei o seu dia a dia, mas o Espírito Santo de Deus te conhece, queridos. E quem sabe hoje você entrou aqui frio espiritualmente falando. Você entrou aqui dizendo, nossa, eu não sou mais aquele crente que orava, eu não sou mais aquele crente que buscava Deus, eu não sou mais aquele servo de Deus que adorava com intensidade no meu coração, eu não sou mais. Hoje o Senhor está ministrando no teu coração, na tua vida, dizendo para mim e para você, que Ele tem algo reservado para você. Eu gostaria que você inclinasse a tua cabeça, fechasse os seus olhos,